Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o Atalaia cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E estamos dando continuidade na obra do Senhor neste sábado 21 de junho. Glória a Deus. Já tivemos evangelizando e orando pelas pessoas que vão estar viajando para a sua cidade, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha guardar. E agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 ao 50. É um texto bastante conhecido, mas Deus tem algumas revelações dentro desse texto, dentro da sua palavra para a nossa vida essa manhã. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com o seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava assentado à beira do caminho, mendigando. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48. E muito repreendiu para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos algumas revelações dentro desse texto que nós acabamos de ler. Um texto bastante conhecido daqueles que são amantes da palavra de Deus, daqueles que meditam na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira revelação que nós temos aqui é quando fala sobre a cidade de Jericó. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus destruiu a cidade de Jericó através de Josué. Nós também sabemos que Jericó no Antigo Testamento era uma cidade amaldiçoada por Deus. Josué capítulo 6, versículo 17, Deus disse que a cidade era anátema, ou seja, maldita. E por isso Deus estava destruindo. No tempo de Jesus, outra Jericó foi construída. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele entra muitas das vezes em Jerusalém. Jesus entra muitas das vezes em
Cafarnaum. Mas em Jericó, Jesus entrou somente 2 vezes. E as 2 vezes que Jesus entrou em Jericó, a primeira, ele salvou um cobrador de imposto chamado Zaqueu. E a segunda vez que Jesus entra em Jericó, ele faz um milagre na vida do cego chamado Bartimeu, ou Bart. Jericó, meus queridos, é símbolo de maldição. Jericó é símbolo de destruição. Jericó, ela simboliza este mundo que nós estamos vivendo. Então, se Deus destruiu Jericó, vai chegar um dia que Deus vai destruir esse mundo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó: o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando já reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Assim como Deus destruiu Jericó, vai chegar um dia que Deus vai destruir esse mundo. Vai chegar um dia que Deus vai exterminar esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda revelação que nós temos aqui é que quando Jesus entra em Jericó, o texto diz que havia ali um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava à beira do caminho mendigando. Qual era o estado natural de Bartimeu? Pelo menos 3. Ele era cego, necessitado e pobre. Agora, o que me chama a atenção dentro do texto, Bartimeu, por ser cego, ele não podia ver. Mas quando Jesus entrou em Jericó, Jesus chamou a atenção de Bartimeu, não por ele ver, mas por ele ouvir. O que é que eu aprendo aqui? Bartimeu, ele enxergou muito mais do que muitas pessoas hoje do século 21, meus irmãos. Bartimeu, ele atentou muito mais para Jesus do que muitas pessoas do século 21. Ou esclarecendo melhor, do que muitas pessoas que estão me ouvindo através do som desse aparelho. De que muitas pessoas que estão me assistindo pela plataforma do Facebook, do YouTube. Você poderia dizer, não, missionário, mas eu não sou cego, sim. Você pode não ser cego fisicamente. Bartimeu era cego fisicamente. Você pode não ser cego fisicamente, mas você é um cego espiritual. Por que você fala isso? Porque quando nós não atentamos para a palavra de Deus que está sendo pregada, quando nós não paramos para ouvir a palavra de Deus que está sendo ministrada, nós somos cegos espiritual.
Quando nós não damos crédito à palavra de Deus que está sendo pregada, nós somos um cego espiritual. E eu vou provar da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha o que Paulo diz, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: porque o Deus desse século, quem é? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Qual era o objetivo dele cegar? Para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe por que o Satanás está secando o entendimento das pessoas? Sabe por que o mundo está cheio de cego espiritual que Satanás tem cegado? Para que as pessoas não venham atentar para a palavra de Deus. E por que Satanás cega as pessoas espiritualmente? É porque ele sabe que se você se voltar para essa palavra que está sendo pregada esta manhã, ele sabe que se você se voltar para a palavra que está sendo pregada nas igrejas, nas redes sociais, ele sabe que Deus vai te libertar do pecado que te prende, que Deus vai transformar a tua vida, que Deus tem poder de te salvar através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás sabe. Satanás sabe. Não deixa que Satanás venha cegar o teu entendimento espiritual. Abre teu entendimento espiritual para a palavra de Deus essa manhã. Deus não quer que você seja um cego espiritual. Só tem uma arma nesse mundo que pode desfazer as obras do diabo contra a nossa vida. Chama-se a palavra de Deus. Jesus Cristo e a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda revelação que nós traz no versículo 46 ainda é que ele era mendigo, cego mendigo, e ele estava na beira do caminho. E quem está na beira do caminho está fora dos planos, do projeto da salvação. Quem está ao lado do caminho está fora do plano, do projeto da salvação. Todos nós um dia estávamos na beira do caminho. Todos nós um dia estávamos ao lado do caminho. Eu estou falando no sentido espiritual. Mas quando Cristo veio, o caminho, Ele veio para nos salvar. E Jesus não quer que você venha estar à beira do caminho. Jesus não quer que você venha estar ao lado do caminho. Jesus quer que você venha estar no caminho, porque no caminho vai te garantir a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você poderia me perguntar, mas que caminho é esse, pregador? João capítulo 14, Evangelho, versículo 6, Jesus vai dizer qual é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus vai falar das duas portas, da porta larga e a porta estreita. Vai falar do caminho estreito e do caminho largo. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas entrai
Entrai pela porta estreita, porque apertada é a porta, estreita é o caminho, e apertada é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer herdar a salvação em Cristo, venha para o caminho. Se você quer herdar a salvação em Cristo, saia da beira do caminho. Se você quer herdar a salvação em Cristo, saia do lado do caminho. Se você quer herdar a salvação em Cristo, venha para o caminho, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda revelação que nós temos no texto, versículo 47. O texto diz que quando ele ouviu que era Jesus, ele toma uma atitude. E qual é a atitude que ele toma? No versículo 47, ele começa a clamar a Jesus. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar. Não basta somente você ouvir Jesus. Você não basta somente você ouvir que nós estamos pregando sobre Jesus. Não basta somente você ouvir o que nós estamos falando de Jesus. Toma uma atitude. Clama a Jesus esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele clamou. E Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama-me, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus tem coisa grande para a tua vida, meu irmão. Deus tem coisa grande para a tua vida, meu amigo. Deus tem coisa grande para a tua vida, homem. E a maior coisa, a coisa mais grande que Deus tem para a tua vida, não é um carro, não é uma casa, não é uma chácara, é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 47, ele toma a atitude e clama a Jesus. Por que ele clama a Jesus? Porque ele sabia que somente Jesus podia mudar o estado da sua vida. Porque ele sabia que somente Jesus podia mudar a história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, se Jesus não mudar a história da tua vida, o estado da tua vida, a situação que tu vive, ninguém nesse mundo muda. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está clamando, ainda no versículo 47 de Marcos 10, a Bíblia diz que uma multidão se levanta e tenta impedir, calar ele, dizendo: cala-te, que o mestre não vai te ouvir. Só que ele estava disposto a tomar posse da vitória dele. Só que ele estava disposto a tomar posse da bênção dele. Ele não deixou a multidão calar ele. Ele não se intimidou para a multidão. Não deixe que a multidão venha querer te calar. Não deixe que a multidão venha querer impedir você de tomar de posse da tua bênção. Que multidão é essa, pregador? A multidão da vergonha, a multidão do medo, a multidão da dúvida, a multidão da incredulidade, a multidão dos amigos. Não deixa que a multidão
venha querer impedir de você tomar posse da sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Persevera clamando, continua clamando, porque Deus vai te dar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11 diz assim, ó. O 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas àquele que vos pede. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Oh aleluia! Pede, clama, ora, persevera pedindo, persevera clamando, persevera orando, que Jesus vai te dar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 49 diz: e Jesus parou e mandou chamar o cego. Se eu fosse trazer o tema para a mensagem, seria o clamor que parou Jesus. O clamor do cego Bartimeu, o clamor do mendigo parou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não faz acepção de pessoa, meu irmão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todos não pereçam, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, o versículo 50, 49 ainda, quando Jesus diz: chamai o cego. A Bíblia diz que as pessoas chegaram lá com ele e disseram: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 50 diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa, foi até Jesus. E eu encerro bem aqui. Jesus para, ele está clamando. Jesus para ao ouvir o clamor do cego. Mandou chamar o cego. As pessoas chegaram lá com ele e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Mas antes dele ir até Jesus, o versículo 50 diz: e ele lançou de si a sua capa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute. Quando nós meditamos sobre capa na Bíblia, quando nós meditamos lá em Gênesis, capítulo de número 39, versículo 12, a Bíblia diz que a mulher de Potifar pegou José pela capa, escute, e forçou ele deitar com ela na cama. Só que a Bíblia diz que José abriu mão da capa e se livrou da mulher de Potifar. Qual é o nome da capa de José? A capa do livramento. José abriu mão da capa, mas se livrou da mulher de Potifar. A capa do livramento. 1 Reis, capítulo de número 11. A Bíblia diz que o profeta Aías, ele se encontra com Jeroboão no meio do caminho.
E quando ele se encontra com ele tira a sua capa nova que ele tinha. O profeta tinha uma capa nova. E ele tirou, rasgou em 12 pedaços. E deu 10 pedaços para Jeroboão, que ele seria rei, substituindo Salomão. E ele profetizou para ele, falando do que Deus havia mostrado para ele. Qual é o nome da capa de Aías? A capa da promessa. Agora vem comigo aqui, Bartimeu. Quando Bartimeu, ele foi chamado por Jesus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi lançar a mão da capa. Aquela capa que Bartimeu usava, ela já tinha servido de muita utilidade para ele. Com aquela capa ele enxugava o rosto quando estava molhado. Com aquela capa ele fazia ela de travesseiro para ele repousar a cabeça. Com aquela capa à noite ele se protegia do frio, pois na Palestina à noite faz muito frio. E de dia ele se protegia do sol, pois na Palestina de dia faz muito calor. Então aquela capa já havia servido de grande utilidade para Bartimeu. Mas quando Jesus chama ele, vai ser o meu lado. Mas quando Jesus manda chamar ele, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a capa que está impedindo tu chegar até Jesus. Se é a capa da maconha, se é a capa da cachaça, se é a capa do adultério, se é a capa da prostituição, se é a capa da idolatria, se é a capa da macumba, se é a capa do espiritismo, joga essa capa fora, meu filho. Abre mão dessa capa, porque hoje Jesus te chama para fazer mudança na tua vida, para escrever uma nova história na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você poderia dizer: ah, me sou pregador. Mas eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, que se prostituíam e estão na igreja e continuam se prostituindo. Bebia cachaça, estão na igreja e continuam bebendo. Roubavam, estão na igreja e continuam roubando. Fumavam maconha, estão na igreja e continuam fumando. É porque ainda não abriram mão da capa, meu irmão. Porque quando o homem, Jesus chama o homem e ele abre mão da capa, pode ser a capa que for, aleluia, Jesus liberta ele para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 8,32, Jesus diz, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, é o filho, não é a filha, é o filho, não é a mãe, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Ligue com essa palavra para o seu coração esta manhã. E Jesus liberta, liberta. E Jesus transforma, transforma. Jesus salva, salva. Mas é necessário que você venha abrir mão da capa, como fez Bartimeu. Jesus mudou a história de Bartimeu, mudou. Jesus fez um milagre na visão de Bartimeu, viu, fez. Ele passou a enxergar, passou. E Jesus transformou a vida de Bartimeu, transformou. Mas primeiro ele teve que abrir mão da capa. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Tem alguém que gostaria de abrir mão da capa? Eu não sei qual é a capa que está te prendendo. Eu não sei qual é a capa que está te escravizando. Eu não sei qual é a capa, aleluia, que está te oprimindo. Mas uma coisa eu te digo: eu não sei se é a capa da droga, se é a capa da maconha, se é a capa da prostituição, se é a capa do adultério, se é a capa da idolatria, se é a capa da macumba, se é a capa da feitiçaria, se é a capa do homicídio. Tudo isso aí é capa, aleluia, que te oprime, que te escraviza. Mas se tu abrir mão dessa capa hoje e aceitar o convite de Jesus, de vir até Ele te liberta dessa capa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que gostaria de abrir mão da capa e vir até Jesus, entregar a sua vida para Jesus? Se tem, vem aqui, eu gostaria de orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mudou a vida do cego Bartimeu. Jesus um dia mudou a minha vida, porque eu abri mão da capa da maconha, eu abri mão da capa da droga, eu abri mão da capa deste mundo, e hoje eu estou aqui dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. Se não tem ninguém para Jesus esta manhã, nós vamos continuar com Ele e vamos orar, continuar orando pela sua vida, meu irmão. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que vive e reina para todo sempre, queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada. Quero te louvar pela vida da minha esposa, a missionária Cláudia. Quero te louvar por esse trabalho, Senhor, aqui na rodoviária do quilômetro 6, pela vida dos vanzeiros, dos motoristas de ônibus, pela vida, Senhor, dos comerciantes, os que trabalham com lanchonetes, os que trabalham com restaurante, os que trabalham nas suas lojinhas, Senhor. Louvar a Deus pela vida, meu Deus, dos cobradores, meu Deus, dos vanzeiros, meu Deus, de cada passageiro, Senhor, dos mototáxis, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de acidente, que o Senhor venha livrar de assalto, que o Senhor venha livrar de bala perdida, que o Senhor venha livrar de bala do homem mau, Senhor. Todo plano, todo projeto de Satanás contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós repreendemos, Senhor, meu Deus, que ele venha ter um dia, um sábado abençoado, um sábado próspero, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos e por fé nós te agradecemos.